Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição especial do programa OAB Nacional Retrospectiva Papo em Ordem. Fique com a gente, já estamos no ar. Estreou no YouTube da OAB Nacional em maio deste ano o Papo em Ordem, uma série de lives em que o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, recebe personalidades para uma conversa voltada aos temas da atualidade, sob a ótica dos desafios da sociedade e da advocacia. A primeira convidada foi a empresária Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Na ocasião, eles debateram a retomada da economia, o desafio do combate à desigualdade pós-pandemia, a participação efetiva das mulheres e a paridade de gênero na OAB. Nós tivemos aqui, Luísa, uma vitória das mulheres. Não foi um processo simples, mas nas eleições nossas, não sei se você sabe, no final do ano, todas as nossas chapas terão que ser formadas com a exata paridade que há na advocacia. Hoje é um número, inclusive as mulheres ultrapassaram o número de homens, e as nossas chapas terão que ter 50% de mulheres e 50% de homens. Eu acho uma transformação, uma revolução. Nossa, uma revolução. Que bom que vocês estão fazendo isso. Por isso que eu estou falando, evolui. Então agora as mulheres têm que saber que aquele pedido nosso não é mais o mesmo agora. Porque se você não muda de ciclo, você fica sempre maçando barro no ciclo anterior. Então eu digo para elas, falo, olha, não é a mesma coisa. Eu estou nas empresas, hoje eu vejo a luta para colocar mulheres em poder. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, foi o segundo convidado do programa. Durante a transmissão, eles conversaram sobre democracia, eleições do ponto de vista dos 25 anos da urna eletrônica, segurança do processo eleitoral, transparência e fake news. Acompanhe. A história do Brasil, a história republicana do Brasil, Felipe, sempre foi uma história de fraudes eleitorais. Primeiro eram as fraudes das eleições a bico de pena, depois o mapismo, depois as urnas que apareciam engravidadas por cédulas que não haviam sido depositadas pelos eleitores. Tivemos o episódio no Rio de Janeiro, em que o presidente da zona eleitoral era o hoje presidente do Supremo, Luiz Fux, com um escândalo de fraudes. E em 1996, com a urna eletrônica, nós conseguimos acabar com esse problema das fraudes. E acho que mudamos a história do Brasil em termos de lisura do processo eleitoral, de modo que eu tenho, sim, me empenhado na defesa das urnas eletrônicas, da sua segurança, da sua transparência e da sua auditabilidade. Felipe Santa Cruz conduziu mais uma edição do Papo em Ordem, desta vez com a participação da ministra do STF, Carmen Lúcia. Na ocasião, eles debateram, entre outros temas, das mudanças no judiciário e nos tribunais, a importância da vacinação no enfrentamento da pandemia da Covid-19, a luta das mulheres e a paridade de gênero na OAB, o que, segundo a ministra, abre aspas, é um exemplo a ser seguido. Fecha aspas. Sempre que lhe convido, e vou passar a palavra à senhora, porque é isso que importa, é ouvi-la, eu sempre começo por esse tema e eu já dei uma dica indireta aqui, que é a luta da mulher por espaço na nossa sociedade. Eu não sei se a senhora sabe, ministra, mas eu estou aí perto de me despedir da OAB, da presidência da OAB, após de 15 anos de duros trabalhos, não sei se relevantes, mas duros foram de trabalho pela OAB, e nós conseguimos agora, recentemente, aprovar, com uma luta muito grande das mulheres, com o nosso apoio, a paridade total nas nossas chapas na eleição de novembro. E eu queria começar aqui falando, primeiro lhe dando boas-vindas, que a senhora possa fazer as suas primeiras considerações, mas falando um pouco também, já levantando essa primeira questão, dessa luta das mulheres na sociedade brasileira. Será que já avançamos muito? O que falta avançar? Como o senhor disse, para mim, a Ordem dos Advogados, em que pese ter todo o cuidado sempre ao falar disso,
porque me tornei uma juíza e todos os advogados brasileiros sabem como me comporto, tenho certeza que sabem, mas a Ordem dos Advogados é quase a minha casa num sentido de aconchego espiritual, de aconchego sentimental mesmo. A Ordem dos Advogados representa, para quem foi como eu, 30 anos advogado e durante tanto tempo, tendo tido a honra, a possibilidade de trabalhar com grandes nomes que formaram, e, portanto, eu sou muito do que eu sou o que a Ordem dos Advogados do Brasil fez para mim e fez por mim. Não é possível que a violência se ponha, por exemplo, contra a mulher, pela circunstância de ela ser o que ela é. Aquilo que é da nossa essência, que nos marca, é que atrai a violência contra nós, é que nos vulnera. E, por isso mesmo, não há como a gente continuar num espaço de vulnerabilidade, de menoscabo, de agressões permanentes contra nós, e eu não estou falando apenas de agressões físicas, mas também de agressões físicas, agressões econômicas, a desigualdade, o preconceito que continua estampado em todas as conformações sociais, empresariais e também estatais. E por isso é que a Ordem dos Advogados, ao estabelecer esta paridade para a concorrência que se estabelecerá no processo eleitoral da Ordem, dá um passo ou alguns passos adiante nesta possibilidade, então, que nós temos para que haja uma mudança, haja um olhar diferente da sociedade em relação à questão da mulher. Lamentavelmente, em que pese na Constituição brasileira não apenas se ter o princípio da igualdade como mais vezes repetido expressamente, mas a chaga social da desigualdade, do preconceito, gerado por todas as formas de discriminação, continua campeando em todas as plagas brasileiras. E, por isso mesmo, a questão da mulher não é diferente, há muito ainda que andar, há um longo caminho a percorrer na conquista da efetividade jurídica e social dos direitos fundamentais. O ex-presidente da República e cientista político Fernando Henrique Cardoso também participou do bate-papo que tratou de assuntos atuais e importantes, como os impactos da pandemia da Covid-19 no Brasil e a retomada do desenvolvimento econômico. Meus amigos advogados, nós temos aqui hoje uma noite especial para mim, né, pessoalmente, para nós da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse nosso programa, Papo em Ordem, que é transmitido nas nossas redes, transmitido também no nosso espaço na TV Justiça, porque temos aqui a presença não só do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, mas de um dos maiores intelectuais da história do nosso país, um professor catedrático muito importante na história do nosso país, uma referência das lutas democráticas e uma liderança até hoje, né, ao longo de todo o século passado e do início desse século, das lutas, das melhores e mais tradicionais lutas do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente Fernando Henrique, pela sua presença e por se dispor a conversar conosco. Para mim é um prazer. Depois dessa introdução, então, eu só tenho medo de decepcioná-los, mais nada. O resto está tudo bem. Para mim é muita alegria de falar com vocês. Queria perguntar ao senhor, e tem sido difícil esse meu período na presidência da Ordem, por conta de lutas em defesa da democracia. Queria que o senhor, do alto não só da sua experiência, mas também da concreta construção que o senhor fez, foi no seu governo, a criação do Ministério da Defesa, por exemplo, a pacificação da relação com os militares, a transição, digamos, de fato. Como o senhor vê a situação do país hoje, da nossa democracia, e, sendo muito objetivo, há riscos para essa democracia? Até hoje há um certo receio dessa questão de muito militar no governo. Eu vou dizer a você com sinceridade, meu pai era general, meu avô era marechal. Eu tenho uma relativa aí, meus tios e primos e tal. Eu tenho uma relativa, digamos, intimidade com essa coisa militar. Eu não acho que a gente deva generalizar, né? Agora, qual é o problema para a democracia da presença hoje dos militares? Muitos militares dão a sensação de que o governo se apoia nos militares. Não é verdade. Teve voto, né? As instituições funcionaram. Agora, a democracia, eu vou lembrar um jurista, o Otávio Mangabeira, é uma plantinha tenra, tem que ser regada todos os dias, né?
É a nossa situação, nós temos que cuidar. Porque não é que as pessoas desejem acabar com ela, sem querer, elas vão acabando. Né? Quando foi dado, em 64, o movimento militar, não era para acabar com a democracia, era para acabar com o que eles achavam que eram os abusos do Jango. Eu não concordava, mas, de qualquer maneira, era esse o processo. E acabaram criando uma ditadura no Brasil. É ruim. Né? Então, nós tivemos que estar o tempo todo olhando com atenção e tendo coragem de denunciar os deslizes. E, nessa hora, o advogado tem papel importante, a OAB também, que é alerta, né? Chama a atenção. Eu acho que é muito importante. Os líderes políticos não podem também se acomodar com as situações, tem que sempre estar rememorando que as instituições livres existem porque nós amamos a liberdade na prática, não é só teoricamente, né? Como o senhor vê o ensino no país hoje, presidente? Eu sei que há um ataque grande às universidades federais nesse atual governo. Como o senhor vê? O senhor tentou democratizar o ensino no país. Como o senhor vê o ensino no nosso país? O futuro do ensino? Eu nasci em 31. Nos anos 30, quem é que sabia ler e escrever? Uma parte pequena da população. Eu acho que você saber ler e escrever é um avanço grande. Conseguimos generalizar a alfabetização. Eu estudei em escolas do Brasil e fora do Brasil de elite. Bom, a USP era bastante de elite e tal. Mas eu acho que não é por aí que a coisa resolve. Embora seja importante saber, os grupos sejam capazes de saber, é importante que haja contato entre os dois mundos. Nós conseguimos, eu acho, diminuir a diferença tão grande entre quem sabe e quem não sabe. Diminuiu. Né? Eu não sou negativo no que diz respeito à educação. Acho que a educação cumpriu um papel importante de integração. Né? Isso não quer dizer que você não tenha problema. Eu tenho uma filha que é educadora. Eu digo, eu nunca fui educador. Educador não é quem dá aula. Educador é quem se dedica ao ensino, à educação. Eu sempre fui muito mais expositor do que educador. Claro, eu tinha que me interessar pelos alunos. A minha mulher era educadora, ela gostava do aluno. Para mim, eu gostava da aula, não acompanhar o aluno e tal. O educador que acompanha e tal. No Brasil, nós conseguimos formar gente. Tem muitas escolas, eu sei. Algumas são boas, são mais ou menos, são ruins. Mas melhorou. Na média, melhorou muito. Tem mais gente que sabe. Né? Pega direito. Tem escola de direito por todo lado. Deve ser de qualidade variável. Né? Mas, mesmo assim, na média, meu Deus, eu gostava, quando eu era senador, eu ia ao Supremo Tribunal para ouvir as conversas. E anonimamente. Né? Depois eu conheci alguns, eu pertenço, eu me dei com ele e tal. Alguns. Fiquei amigo. Mas eu gostava de ver os debates abstratos deles, que não eram abstratos, tinham consequências práticas e tal. E tinham alguns com formação jurídica sólida. Né? Enfim, eu sempre respeitei a lei, o direito. Né? Não quer dizer que você não possa mudar a lei. Tem que mudar, tem que lutar contra, quando você achar que a lei é obsoleta e tal. Mas, uma vez enquanto tem vigência, tem que respeitar a lei. E tem que fazer com que a lei exista. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional, edição retrospectiva. É muito rápido, não saia daí. Voltamos. Obrigado pela sua companhia. Durante este ano, outras personalidades também foram convidadas a participar do Papo em Ordem, com a mediação do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. O programa contou com a participação do líder indígena, ambientalista e filósofo Ailton Krenak, do corregedor do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, da presidente da Fundação Tide Setúbal, Neca Setúbal, e da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que inclusive tratou do racismo, misoginia, período da ditadura e a necessidade de fortalecimento das instituições. Eu tenho aqui hoje uma enorme honra de receber a ex-presidenta Dilma Rousseff. Esse é o nosso Papo em Ordem, é uma
conversa franca, uma conversa democrática, que busca conversar com os grandes atores, com os grandes personagens da vida política, da vida jurídica brasileira, principalmente nesse momento de ataques à democracia. Então, hoje eu tenho uma honra especial, a única mulher a presidir o nosso país em 132 anos de república. Uma economista, né, que teve uma carreira de sucesso, também na área de energia, foi secretária de Estado no Rio Grande do Sul, ministra, depois passou à atividade política eleitoral, sendo eleita 2 vezes presidente da República do Brasil. E eu não posso terminar essa apresentação, mais uma vez agradecendo a presidenta Dilma Rousseff por aceitar o nosso convite, mas eu não posso terminar essa apresentação sem falar de um aspecto muito importante também dessa trajetória tão relevante, única no nosso país, que é o papel de resistência à ditadura. A presidenta Dilma Rousseff resistiu bravamente à ditadura militar e, por isso, foi presa, foi torturada e, de cabeça erguida, construiu esta carreira que eu comecei aqui a falar. Eu sou da época em que a OAB era e eu acredito ainda, e você tem demonstrado isso, um sustentáculo em termos de organizações não governamentais para a democracia no Brasil. Eu assisti esse processo ser construído, você entende? Eu sei o papel que a OAB desempenhou no processo de redemocratização e como foi importante essa instituição para que o Brasil conquistasse a democracia. Então, eu quero te dizer que eu tenho o maior prazer de estar aqui conversando com você. A minha juventude e a geração ao qual seu pai pertencia, nós não acreditávamos que seria possível democracia no Brasil. Por que a gente não acreditava? Porque a gente surge para a vida adulta, a gente emerge para a vida adulta diante de um processo de ditadura, de fechamento do Congresso, de lei de imprensa, de proibição de organização, de reunião, enfim, com todo aquele processo de fechamento que caracteriza uma ditadura. Então, era uma geração que achava que não tinha solução para o país dentro dos quadros da ditadura e perdeu, então, essa questão muito forte. E a gente, por um processo muito duro, muito, eu acho assim, destrutivo, passou a perceber a importância da democracia. O papel constitucional das Forças Armadas e as ameaças à democracia também foram destaques na programação do Papo em Ordem este ano. Assunto que, inclusive, foi discutido pelo advogado, constitucionalista e ex-presidente da República, Michel Temer. Confira um trecho do programa. Na discussão sobre o dito poder moderador das Forças Armadas, a Ordem também, através de parecer redigido por mim, pelo ex-presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, pelo Dr. Gustavo Binemboy, reafirmou que não há esse poder moderador a partir, principalmente, do que afirma a Constituição Federal. Eu sou entre aqueles que defendem toda a força, todo o prestígio das Forças Armadas e, conhecendo a história do Brasil, sei do perigo que é a aproximação das Forças Armadas do cotidiano da política, né? Como o senhor vê isso, essa questão, esse debate sobre o poder moderador das Forças Armadas, também é um falso debate? Não é um debate verdadeiro, não é, Felipe? Porque, veja bem, as Forças Armadas estão previstas no texto constitucional. O texto constitucional nasceu de uma manifestação da soberania popular, não é? A soberania popular manifestou-se definitivamente em 5 de outubro de 1988, recriou o Estado brasileiro e constituiu autoridades. Tanto que eu costumo dizer, viu, Felipe, que só tem autoridade quem tem poder. E quando você vai à Constituição, você verifica que a única figura que tem poder é o povo. E o povo constitui autoridades, dentre elas o presidente da República, governadores, senadores, deputados e, naturalmente, as instituições, as Forças Armadas. Então, todas elas estão submetidas ao texto constitucional. Ora bem, o papel das Forças Armadas, é a velha discussão do artigo 142 da Constituição Federal, né? Elas estão também subordinadas ao texto constitucional. Somente se provocadas, e dou exemplos claros,
eu fiz muito isso no meu governo, a chamada garantia da lei e da ordem, né? É possível porque está prevista no texto constitucional. Toda ocasião em que os governadores solicitavam a presença das Forças Armadas, ela se chamava e aplicava a chamada GLO, a garantia da lei e da ordem. Até mesmo em momentos de intervenção federal na área de segurança pública, eu acabei fazendo isso no caso do Rio de Janeiro, aliás, de comum acordo até com o governador, não é? O governador Pezão na época, né? Portanto, a função das Forças Armadas, ao preservar a indemnidade dos poderes, ela preserva, mas tendo em vista os pressupostos constitucionais. Ela não é um poder superior aos demais, como se me permite relembrar o caso do poder moderador do Império, né? No caso do Império, você veja, nós estávamos muito próximos dos movimentos reveladores dos direitos individuais, mas estávamos também muito próximos, estou falando de 1824, do Estado absolutista. E a Constituição de 1824 fez uma certa amálgama, né? Ela estabeleceu a teoria da separação de poderes, mas estabeleceu um poder moderador que, no dizer da Constituição, cabia ao imperador para velar pela independência e harmonia dos demais poderes. Portanto, não há nenhuma regra escrita no texto constitucional que permita esta interpretação de que as Forças Armadas têm o poder de intervir para moderar. Elas têm a possibilidade de intervir quando convocadas para garantir a lei e a ordem. Presidente, o senhor é um homem que valoriza muito a independência, a harmonia entre os poderes. Como o senhor vê os ataques ao Poder Judiciário? Eu digo, nós, advogados, somos defensores, somos os maiores críticos, né, quando necessário, claro, de forma leal e gentil, né, na forma, no conteúdo, mas somos críticos, buscamos o aprimoramento, mas somos defensores do bom juiz, né? Está lá em Calamandrei, né? Ninguém precisa mais do bom juiz do que o advogado e respeita mais. Como o senhor vê esse momento de ataques ao judiciário? O judiciário, claro, por erros e acertos que são passíveis de ocorrerem, mas nesse momento tão na berlinda. Eu vejo com muita preocupação, e com uma preocupação interessante, técnica, viu? Eu sou muito viciado, você já pode perceber isso, muito viciado no texto constitucional, né? Eu sempre acho que, eu já acabei de dizer, né, que as autoridades constituídas não são autoridades primárias. A autoridade primária é o povo. As demais são secundárias, são constituídas. E constituídas que são, hão de obedecer à soberania popular expressada no texto constitucional. E, ora, a Constituição diz que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Então, toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, ou seja, uma desobediência à soberania popular, que diz, olha aqui, minha gente, eu vou dividir os órgãos do poder para vocês poderem governar aí, mas vocês têm que, como apenas estou dividindo o poder, vocês têm que harmonizar a sua atividade. Ora bem, no instante que haja ataques ao Supremo Tribunal Federal, e não entra no mérito se o Supremo acerta ou não acerta, não é este o problema. O problema é institucional. Acho que era Rui Barbosa que dizia, né? O Supremo tem o direito até de errar por último, mas institucionalmente é assim, não é? Então, todo ataque ao Supremo ou mesmo ao Legislativo significa uma violação do texto constitucional. E se é violação do texto constitucional, é uma inconstitucionalidade. Advogada e professora de Direito, Gabriela Prioli também foi uma das convidadas do bate-papo do programa. Em sua participação, ela ressaltou o momento em que o país vive, sob a ótica da educação política e o atual protagonismo do Poder Judiciário. Quem assistiu, gostou do debate. Eu, como presidente da Ordem, em 2 anos tive que ir ao plenário do Supremo defender o Supremo, que talvez para pessoas como nós que nos formamos no pós-ditadura seja impensável. Como que você vê esse papel do Judiciário? Primeiro, eu queria assim, o protagonismo que o Judiciário ganhou, inegavelmente, nos últimos anos. Quero saber como você pensa isso. E essa dificuldade, eu concordo com você, virou um grande fla-flu, se usar esse termo, né? O direito ganhou as ruas, eu acho que isso é positivo, e as pessoas decidem se gostam ou não do Supremo daquela semana. Quando o Supremo decide como elas gostam, tá de parabéns. É que nem o seu time no domingo. Quando ele perde o jogo, tem que derrubar o técnico. Como é que você vê esse quadro, se ele é positivo, de certa forma, essa aproximação do judiciário da população, e como a gente trabalha também essa dificuldade que deixa de ser de comunicação?
Olha, muitas perguntas difíceis para eu te dar as respostas, mas eu posso compartilhar com vocês algumas reflexões. Então, eu não acho o ideal que o judiciário tenha tanto protagonismo. Eu acho que não deveria ser assim. A coisa deveria ser um pouco mais equilibrada. Mas num cenário muito delicado, em que a situação não é o usual, às vezes o judiciário tem que se colocar mesmo para proteger direitos de minorias, por exemplo. A gente pode discutir a equiparação da homotransfobia ao crime de racismo. O instrumento que chega no Supremo Tribunal Federal é um instrumento que está questionando a inércia do legislativo. Não é assim, olha, a gente não quer que o legislativo fale sobre isso. A gente resolveu pular uma etapa, a gente quer que o judiciário se manifeste. E aqui a gente não vai nem entrar no mérito do acerto ou não da decisão, não acho que é esse o ponto. Mas essa questão só chega lá porque o legislativo não fez o que deveria fazer. Entende? Então, a gente não precisaria do judiciário. Se a gente tivesse uma atuação do legislativo, a gente poderia dispensar esse protagonismo do Poder Judiciário. E este cenário, para mim, seria o ideal, no qual o legislativo faz o seu trabalho e o judiciário não precisa substituir o legislativo. Não cria o legislativo, pela sua inércia, pela sua omissão, não cria essa necessidade. Depois, nos últimos anos, a gente viveu uma espetacularização do processo que eu não consigo ver como positiva. A gente sempre fala, né, aquela história do juiz boca da lei, que a gente às vezes aprende na faculdade, então não dá para a gente deixar de lado a humanidade das pessoas que estão sentadas nessas cadeiras, né? A gente precisa considerar que são seres humanos. Então eu digo menos emoção e mais razão, já com a consciência de que não é possível só existir racionalidade. Eu não posso direcionar a minha opinião e o meu comportamento a partir daquilo que o público deseja. Eu, inclusive, falei disso recentemente numa entrevista, que eu não faço aquilo que as pessoas esperam, eu não me comporto no tempo que as redes demandam. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim, o Supremo decidiu alguma coisa, uma decisão de 120 páginas, Gabriela, você pode comentar? 5 minutos saiu a decisão. Eu falo, não, eu não li. Eu não sei. E Então, acho que é natural que essa superexposição do judiciário gere efeitos nocivos. Eu recentemente até fiz um programa lá na CNN falando sobre justiça e falei um pouco sobre as pesquisas sobre a TV Justiça, do quanto isso muda o voto dos ministros. E eu lembro de uma época, ainda antes da comunicação, que eu tive a oportunidade de frequentar um evento lá na Fundação Getúlio Vargas com uma juíza da Suprema Corte Alemã. E ela dizendo sobre como funciona, né? Que eles discutem e a decisão que é publicada é a decisão da corte. Não de cada um. Não tem protagonismo individual para ter essa disputa entre figuras que sentam nas cadeiras e que de forma conjunta materializam a existência daquela instituição para que a divergência entre os próprios membros não fragilize aquela instituição. Claro que a gente teria um problema aí de entender voto vencido, como é que vai fazer, né? Porque até a posição divergente é interessante, a gente está aqui falando sobre a divergência. Mas é algo que precisaria ser pensado. A transmissão na íntegra de todos os programas ao longo do ano você pode conferir no canal do YouTube da OAB Nacional ou na programação da TV Justiça. Não deixe de assistir. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!